Empresários de bares e restaurantes questionaram a falta de coerência do Plano São Paulo de flexibilização. O apontamento vem depois que o TSE ampliou o horário de votação para evitar aglomerações. Mas o governo paulista reduziu o tempo de funcionamento do comércio com a mesma justificativa. Desde que Ribeirão Preto voltou para a fase amarela, a pizzaria de Dalmásio, que fica na Lagoinha, vem obedecendo rigorosamente todas as exigências sanitárias previstas no Plano São Paulo de flexibilização. O estabelecimento recebe apenas 40% da capacidade e funciona das 18 às 22 horas. A partir das 21h30 não entra mais ninguém. Às 21h45 o garçom tem que chegar na mesa e avisar para o cliente, olha, nós vamos fechar. Às 22 não pode ter ninguém mais. Fica um negócio assim meio chato para o cliente e para a gente, né? Antes da pandemia, quando a pizzaria funcionava normalmente durante 5 horas e meia, o estabelecimento produzia mais de 600 pizzas por dia. Agora, com apenas 4 horas, uma média de 450. Ninguém sai antes das 19h30 para comer. Ninguém sai antes das 19h30 para nada, certo? Então a gente está aqui implorando às autoridades, implorando ao pessoal da saúde, ao prefeito, ao governador, estenda esse horário pelo menos até as 23h30. Quer dizer, não é muito, né? 1h30 a mais. 1h30 a mais, eu acredito que isso não vai influenciar nada no aumento ou na diminuição da contaminação do coronavírus. Os empresários desse setor questionam ainda mais o Plano São Paulo de flexibilização depois que o Tribunal Superior Eleitoral ampliou o horário de votação. Essa medida foi usada justamente para evitar as aglomerações, diferente do que faz o governo de São Paulo, reduzindo o horário de funcionamento do comércio sob a mesma justificativa. 2 pesos e 2 medidas, né? Se não quer ter aglomeração, queria ser o ideal, mais tempo para que as pessoas não venham todas ao mesmo tempo. Então, se nós tivéssemos aí 1 hora, 1h30 a mais, te garanto que a aglomeração ia diminuir. Às vezes eu tenho que fazer fila na porta do estabelecimento, porque aqui dentro está cheio. Além do funcionamento reduzido, das 18 às 22 horas, a faixa amarela permite a abertura de bares e restaurantes com 40% da capacidade. Este advogado diz que não faz sentido o Estado permanecer com o tempo reduzido, já que o município mantém há mais de um mês a doença controlada na cidade, com índices seguros e ocupação de leitos dentro da normalidade. O TSE está dizendo o seguinte, certamente a partir de agora vocês sigam o nosso exemplo, porque o isolamento funcional, que é essa redução em 1 hora, ele pode servir de parâmetro aos demais prefeitos. Revisem suas políticas, porque com base na Lei 13.814 de 2019, nós podemos diminuir os danos à sociedade, inclusive os danos sociais e os danos econômicos aplicando o isolamento funcional. Ele ainda diz que o setor de bares e restaurantes poderá ir à justiça, pedir o aumento no período usando o mesmo entendimento do TSE, que ampliou o horário de votação para evitar as aglomerações. Com base na Lei da Liberdade Federal da Liberdade Econômica, a 13.814 de 2019, fala-se ali no artigo 3º que o Estado intervirá na atividade econômica e na livre iniciativa de forma subsidiária e minimamente. Então, o Estado não tem que ficar intervindo na vida do cidadão, salvo quando a lei assim autorizar. E a Lei Federal da Pandemia, ela não obriga a esse fechamento puro e simples de todo o comércio. Ela obriga, no caso, os governadores e prefeitos a seguir uma racionalidade. Durante o pico da pandemia, a pizzaria, que funciona há 22 anos, trabalhou apenas com delivery. O estabelecimento conseguiu manter os 30 funcionários. O empresário espera uma decisão favorável do Estado para que possa recuperar o prejuízo perdido. A gente está tendo uma grata surpresa, o cliente está voltando, um pouco receoso, mas está voltando, está respeitando as regras, pelo menos aqui dentro, tem que respeitar. E a gente tem que ter um espaço maior para recuperar o prejuízo. Foram 152 dias sem faturamento no salão. Imploro novamente, só 1 hora, 1h30 a mais acabaria o problema da aglomeração. Se o TSE está aumentando o horário para a votação, eu acho uma incoerência, desculpe a franqueza, é uma incoerência. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A gente continua falando sobre o Plano São Paulo, que manteve a região de Ribeirão Preto na fase amarela. A Gislene Lopes acompanhou a coletiva que terminou agora há pouco na Prefeitura de Ribeirão e traz as informações.
Tem então mudanças no setor de bares e restaurantes. Boa noite, Gislene. Oi, Pulse, boa noite a todos. Tem sim, o setor de bares e restaurantes vai poder funcionar 1 hora a mais, até às 11 horas da noite. Mas o consumo no local, a venda da bebida, da comida, somente até às 10. Mudança também para as academias, que vão poder ampliar o horário para 10 horas diárias, salões de beleza da mesma forma. Os clubes, as piscinas estão liberadas a partir de amanhã, mas com limite de pessoas. O comércio aqui pode atender até às 18 horas. Agora, em relação aos shoppings, vamos ouvir agora o prefeito Duarte Nogueira, que tem mais detalhes. O decreto de número 251, que será publicado no dia de hoje, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, autoriza os shopping centers, as galerias e os estabelecimentos congêneres, mantendo a capacidade de 40%, estender entre os dias de segunda a domingo, das 12 até as 22 horas, o seu período de funcionamento. Agora, em relação às aulas da rede municipal de ensino, ficam suspensas as presenciais até o fim do ano letivo, mas continua o sistema remoto, como tem sido feito até hoje. Em relação às do Estado e particulares, vamos ouvir novamente o prefeito Duarte Nogueira. As unidades de educação básica da rede privada poderão, a partir de terça-feira, depois do feriado de 12 de outubro, mediante consulta da comunidade escolar, oferecer aulas presenciais na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, até 35% da capacidade de alunos da respectiva série ou etapa. Nos anos finais do ensino fundamental e no médio, também 35% da capacidade de alunos na respectiva série ou etapa. O decreto municipal entra em vigor hoje, mas as mudanças começam a valer a partir de amanhã. Eu volto com você, Pucci. Obrigado, Gislene, falando ao vivo sobre o Plano São Paulo, que manteve então a região de Ribeirão Preto na fase amarela.